Bem-vindos. Nós iniciamos a terceira palestra me permitem rapidamente dizer quem eu sou para os que não me conhecem, mas acho que a maioria me conhece, sou titular da academia, vice-presidente e responsável por esse programa. Nós temos uma alegria hoje de ter dois palestrantes que eu os apresentarei em seguida, com um tema de grande importância e que fazem parte de uma programação que vai de setembro a dezembro, onde nós teremos 13 palestras com um conteúdo totalmente voltado a questões de saúde, muito mais de saúde do que de doença. Todos os sábados, 10 da manhã, com exceção do último do mês, que é da nossa reunião científica Master da Academia, estaremos reunidos apresentando. Mas o mais importante, para as pessoas que não estão habituadas ao Zoom, todo esse material está no site da Academia, que será divulgado amplamente em modo YouTube, basicamente editado para ter condições de apreciação eficiente, e esperamos que isso gere uma situação multiplicadora e essa disposição dos nobres palestrantes gere os frutos que merecem pelo seu esforço, pela sua doação. Falando em doação, eu queria agradecer ao acadêmico Sérgio de Paula Ramos, aqui presente, que doa seu tempo em todas as reuniões, nos auxiliando na parte da manutenção do sistema Zoom e de todo o processo. Ou seja, é quem está atrás do cenário fazendo muita coisa. E o Diogo, que é o técnico, que está também trabalhando nesse contexto. Mas eu gostaria de manifestar com ênfase que o tema que nós estamos nos propondo, que está sendo apresentado hoje, é de grande relevância para a população. Isso foi bem destacado na reunião anterior, em que se tratou de longevidade, e o tema, portanto, que estamos tratando é câncer de pulmão, combate ao tabaco, diagnóstico precoce e revolução nos tratamentos, portanto, do câncer de pulmão. Será apresentado pelo Dr. André Borba Reiris, que é chamado dentro da academia um novo talento, novos talentos que são colegas de renome, com titulação de doutorado, que hoje estão pertencendo à academia para suprir, inclusive, essa obrigação estatutária que é a de contribuir para a saúde da população. Então, o Dr. André Borba Reis tratará desse tema. Ele é diretor de ensino do Hospital Geral de Caxias do Sul, professor adjunto de oncohematologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Caxias do Sul, mestre e doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e participando do grupo de Oncologia Torácica do Hospital Geral da Universidade de Caxias do Sul. A titulação já nos dá uma antevisão do que virá. Mas, como comentador, já seria um acadêmico titular, o professor Darcy Ribeiro Pinto Filho, que é um cirurgião torácico, professor de cirurgia torácica na Universidade de Caxias do Sul e chefe do Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital Geral da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Portanto, estão apresentados e quero dar só duas lembranças. Uma, que todas as perguntas no final ou durante deverão ser encaminhadas pelo chat ou bate-papo, como está quando em português. E
e lembrar pela segunda vez que essa palestra e as outras estarão disponíveis dentro do site da academia e em YouTube. Portanto, convido o André Borba Reires para iniciar a sua apresentação. Bom dia a todos. Dizer que é uma satisfação poder estar tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho acerca do tema que foi compartilhado. Agradecer a academia, agradecer o professor Darcy pela tutoria e também pela essa direta participação nessa oportunidade. E eu vou tentar, de uma maneira breve, tentar ser uma barreira breve a um sábado promissor, versar sobre esse tema que é câncer de pulmão, de que maneira o combate ao tabagismo impacta essa doença, de que maneira rastrear câncer de pulmão pode nos trazer benefício na possibilidade de curá-lo, e se realmente nós estamos vivendo uma revolução do ponto de vista de tratamento. Como a gente está falando para o público em geral, a minha opção é por fazer uma conversa absolutamente informal, sintam-se à vontade para interromper a qualquer momento, e a intenção é que a gente possa, ao final, compreender um pouquinho melhor qual é o cenário que a gente vive em torno de uma doença que sempre teve a imagem de algo ameaçador e de perspectiva não muito promissora. Se a gente vai falar de câncer de pulmão e vai falar para o público que, a rigor, não domina o tema, é importante a gente fazer o esclarecimento. O que é câncer? Câncer é um nome que se dá a mais de 100 doenças diferentes, e é importante que se entenda que câncer de pulmão é diferente de câncer da próstata, do estômago, do intestino, e que, se eventualmente nós estabelecermos comparação entre essas doenças, nós certamente vamos comparar coisas que não têm relação e que podem ser tão diferentes quanto pressão alta e asma. Câncer, na verdade, é um distúrbio celular em que as células proliferam demais? No momento. Porque em algum momento é importante que elas proliferem para renovar as nossas células. Para que a gente se mantenha vivo é preciso renovação. Mas em algum momento essa proliferação celular pode se tornar danosa. Danosa por quê? Porque no curso da vida nós somos danificados por fatores ambientais, os mais diversos, que estão presentes nas coisas que a gente come, no ar que a gente respira, na radiação pela qual a gente é exposto, e muitas vezes por hábitos que a gente adquire, incluindo nesses hábitos o tabagismo, o etilismo. E fatores ambientais respondem por 80% das razões que levam essas células a receber danos que podem no futuro se transformar em câncer. Os outros 10 a 20% podem ser decorrentes de, como eu costumo dizer no consultório, defeitos de fábrica. Ou seja, as pessoas já nascem com problemas, com heranças familiares que podem levá-lo a ter uma fragilidade que em algum momento da vida consagra o diagnóstico do câncer. Então vamos lá. Câncer é uma proliferação de celular descontrolada, em que 80% das vezes são fatores ambientais, em torno de 20% das vezes podem ser defeitos de fábrica. E como é que o câncer de pulmão se insere nisso? O câncer de pulmão hoje não é o câncer mais comum, mas continua sendo o que mais mata. O câncer de pulmão continua sendo o que mais mata, tendo o tabagismo, ainda em 70% a 80% dos casos, como sendo a razão, a causa mais frequente. Então, por óbvio que o título da nossa fala começa a encontrar razão à medida que eu falo câncer de pulmão, tabagismo como causa, combater o tabagismo passa a ser uma necessidade absolutamente indispensável. E aí vamos entrar um pouquinho nesse universo de combate ao tabaco. Como é que a gente entendeu essa relação de que cigarro, fumar, aumentava o risco de câncer de pulmão? Se a gente for falar de século XIX, final dos anos 1800, câncer de pulmão era uma doença rara, absolutamente rara. Nos anos 20, começou a ser incorporado o hábito do tabagismo, o hábito de fumar, como algo socialmente aceito. E o que se começa a perceber? Que durante os anos 40, o número de casos e a mortalidade por câncer de pulmão deixa de trazer a nós uma doença rara e passa a ser uma doença absolutamente frequente.
E quando a gente diz que essa doença passa a ser frequente, ela passa a ser frequente trazendo morte e trazendo a percepção de que mais ou menos em torno de 40 a 45% da população em países como os Estados Unidos, nos anos 40, já tinham o tabagismo como um hábito. E no início dos anos 50, o que a gente tem? A demonstração científica de que tabagismo, fumar e câncer de pulmão tinham relação de causa e consequência. A partir daí, demonstrada essa relação, se inicia uma armada contra o tabaco, que no início não teve sucesso, porque obviamente que o marketing das empresas tabágicas se mostrou mais efetivo por décadas e fez com que muita gente morresse de câncer de pulmão. E a realidade é que hoje ainda, apesar do sucesso que nós temos, especialmente no Brasil, na questão do combate ao tabaco, e a gente vai detalhar sobre isso, nós temos ainda no mundo 1 bilhão de pessoas que fumam. E dentro desse 1 bilhão de pessoas que fumam, nós temos em torno de 8 milhões de pessoas que todos os anos morrem por conta do tabagismo. 8 milhões de pessoas que morrem por conta do tabagismo. 7 milhões por uso direto do tabaco e 1 milhão de pessoas que morrem pelo tabagismo passivo, ou seja, sem ter o hábito. E aí, a gente vê 1 milhão de pessoas que morrem por um hábito que elas não possuem, mas que por estarem próximas de pessoas que têm esse hábito, acabam sofrendo a consequência do tabagismo. Isso é muito grave. Continuar perdendo 8 milhões de pessoas todos os anos pelo tabagismo exige que nós continuemos atentos ao combate ao tabagismo. Por que continuemos? Porque o Brasil tem sido reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um exemplo positivo de combate ao tabaco. Nós devemos lembrar que no final dos anos 80, nós iniciamos um programa nacional de combate ao tabagismo liderado pelo INCA, quando nós tínhamos uma população tabágica em torno de 45% da população ativa, entenda-se, pessoas acima de 18 anos, 45% nos anos 80, chegamos a bater perto de 50%, tinham o hábito do tabagismo. A partir dos programas, do Programa Nacional liderado pelo INCA, iniciado no final dos anos 80, que envolveu ações tributárias, aumentando o tributo sobre o tabaco, ações informativas, ações que mostravam os riscos, incluso na carteira de cigarro, sobre as consequências potenciais que o tabagismo poderia causar. E, felizmente, hoje o Brasil tem um percentual de população adulta ativa que tem o hábito do tabagismo da ordem de 15% a 17%. Isso é realmente uma redução impactante, produto de uma ação coordenada, mas que não se encerra. Não se encerra por óbvio, porque nós continuamos tendo no mundo 1 bilhão de pessoas fumando, e isso pode ter eco aqui, especialmente quando a gente vê que novas estratégias de oferta do tabagismo, e quando a gente fala de tabagismo, vamos abrir um parênteses que é importante. O que eu estou combatendo quando eu falo de tabagismo? É o ato de colocar o cigarro na boca e fazer fumaça? Nós estamos falando de uma doença que tem CID, que tem código de doença, que é relatado nos livros de medicina como uma doença, que é o tabagismo como fonte de dependência à nicotina, e que, como tal, nos aproxima de mais de 6 mil componentes químicos, onde 60 sabidamente levam ao câncer, e que dessa maneira podem não somente nos levar ao câncer, mas nos matar. E essa é a principal razão de morte ligada ao tabaco. Doença cardiovascular, câncer de outras formas, não é só câncer de pulmão que o tabaco aumenta o risco. Câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bexiga, câncer de esôfago, câncer de estômago. Tudo isso, junto com doença pulmonar crônica, enfisema, são o que fazem 7 milhões de pessoas morrerem diretamente pelo tabaco e 1 milhão de pessoas morrerem pelo tabagismo passivo. Esse é o cenário que coloca o tabagismo como algo a ser combatido. Países como a Grécia mantêm, por incrível que pareça, é importante perceber como o nosso país, nesse aspecto, teve sucesso. Países como a Grécia, países ali daquela região da antiga Iugoslávia, Montenegro, continuam mantendo uma população de tabagistas da ordem de 50% da população.
Cidades como Buenos Aires, como Santiago, tão próximas de nós, continuam mantendo 50% da população tabagista. E esse cenário não pode ser retomado no nosso país. Nós, como população em geral, também como profissionais da saúde, temos que perceber que as iniciativas de manter programas contra o tabagismo ativos e entender, nós como população, que se temos esse hábito, temos uma rede que pode nos entregar medidas de combate ao tabaco. E quais são essas medidas de combate ao tabaco? Primeiro é ter algum profissional da área da saúde que esteja atento ao meu problema. Quando a gente lê a respeito dos programas de combate ao tabagismo, a primeira coisa que se faz importante é termos um médico que mostra para o paciente o quão danoso aquilo pode ser. Só assim eu vou conseguir promover a motivação necessária para que aquele paciente se insira num programa de abandono ao tabaco, que nada mais é do que, eventualmente, usar reposição de nicotina, seja como adesivo, seja como goma, usar medicações como a bupropiona, que são medicamentos que conseguem modular o humor do paciente para que os sintomas de dependência sejam passíveis de serem superados. É necessário essa escolta que hoje o nosso país, mesmo no Sistema Único de Saúde, mesmo com os seus problemas, pode oferecer. E para isso nós temos que ter a percepção de que entrar num programa de abandono ao tabaco foi a razão pela qual nós saímos de quase metade da população do Brasil ativa fumando para hoje termos cerca de 17%. Então, isso não é apenas um rótulo, isso não é apenas um clichê que a gente fica escutando, pare de fumar. Não, isso é necessário e isso é possível. E isso é possível através da nossa rede de saúde. Importante que isso fique claro, importante que isso fique dito e posicionado. Câncer de pulmão é um dos problemas ligados ao tabagismo. Mas o tabagismo mata por doença cardiovascular, mata por outras formas de câncer, mas mata por doença pulmonar crônica. E nós temos como contrapor isso. É fundamental que se diga isso. E aí eu queria entrar num outro mote, que agora é produto de, digamos, um novo modelo de geração, que é o cigarro eletrônico. Não dá para falar para a população em geral sobre tabagismo, sobre combate ao tabaco, e não mencionar essa história do cigarro eletrônico, que por vezes aparece escoltado como uma possível solução para o hábito do tabagismo convencional. Importante que se diga, não existe nenhum dado que coloque de maneira consistente cigarro eletrônico, vaporizador, como uma ferramenta capaz de se mostrar segura como hábito. E aí, uma série de estratégias são trazidas como, num primeiro momento, o cigarro eletrônico como um instrumento de abandono ao tabaco convencional, ao tabagismo convencional, mas no meio de tudo isso, ações de marketing que tentam trazer isso como um hábito de lazer que pode ser entregue de maneira contínua, sem trazer os riscos do câncer do tabagismo convencional. Isso não é verdade. O cigarro eletrônico, os vaporizadores, não estão posicionados sequer como instrumento de abandono ao tabaco. Sequer como instrumento de abandono ao tabaco. E como um hábito que possa ser seguro, menos ainda. Isso tem que estar claro. Isso todos nós temos que ter a percepção de que também deve ser um alvo de combate. Porque a gente começa a ver as estratégias de marketing que a indústria do tabaco posiciona em torno do cigarro eletrônico. E se a gente olhar as estratégias de marketing dos anos 50 em torno do fumo, eram exatamente as mesmas. Aliadas a pessoas bonitas, hoje aliada a pessoas que fazem atividade física, como se o cigarro eletrônico pudesse e fosse capaz de não interferir negativamente nesse processo. É importante deixar marcado que isso não é verdadeiro. Dito essas questões sobre tabagismo, dito que o impacto que ele traz, e aí eu queria trazer um dado no Brasil hoje, todos os dias, cerca de 400 pessoas, apesar do sucesso que o nosso Programa Nacional de Combate ao Tabaco inegavelmente teve, 400 pessoas morrem diariamente por doenças ligadas ao tabagismo. 150 mil pessoas morrem, em média,
todo ano, ainda por questões ligadas ao tabagismo. Seja doença cardiovascular, seja doença pulmonar crônica, seja câncer de pulmão, seja outras formas de câncer. Então, de novo, o sucesso na redução do combate ao tabaco não significa que nós devemos estar menos motivados para mover os nossos pacientes, mover você como tabagista a procurar um programa de abandono ao tabagismo. Muito bem. Dito isso, por vezes a gente consegue fazer com que as pessoas abandonem o hábito de fumar, mas depois de muito tempo fumando. Ou a gente, por vezes, mesmo com todas as ações, não consegue fazer com que essa pessoa abandone o tabagismo e o risco do câncer de pulmão permanece, não só do câncer de pulmão, mas de outras doenças. E por vezes nós temos a população que não se engaja em nenhum programa de abandono ao tabaco. E obviamente que o sistema tem que estar atento a de que maneira nós vamos tentar pelo menos reduzir o risco de morte dessas pessoas por todas as doenças, mas aqui eu vou versar mais diretamente sobre o câncer de pulmão. Eu, como tabagista, tenho como procurar o sistema de saúde para tentar assumir uma posição de acompanhamento que permita eu reduzir o meu risco de câncer de pulmão. Até pouco tempo atrás nós não tínhamos nada à semelhança do que as mulheres fazem, por exemplo, com o seu citopatológico do colo uterino, ou seja, o pré-câncer do colo uterino, que reduz o risco de morrer por câncer do colo uterino, assim como as mulheres fazem a sua mamografia, que reduziu o risco de morrer pelo câncer de mama. Existe algo na mesma linha que possa entregar os mesmos resultados no câncer de pulmão? Até pouco tempo atrás, não. Se tentou isso com programas de radiografia de tórax sistemática e se viu que quando se diagnosticava por raio-x de tórax, o momento do diagnóstico não permitia reduzir a mortalidade. Algum tempo atrás, um grande estudo com mais de 50 mil pessoas tentou avaliar se a tomografia, e aí não é a tomografia de baixa dose, poderia, de maneira sistemática, numa determinada população, fazer com que essas pessoas tivessem um risco menor de uma doença em estágios avançados e, ao diagnosticá-la em estágio mais precoce, mais inicial, tentar propor tratamentos que tivessem melhores resultados. Será que eu conseguiria isso? Porque não adianta eu fazer exames, e é isso que a população tem que entender, fazer exames que vão me permitir diagnóstico da doença, mas de uma maneira em que os meus tratamentos não vão conseguir mudar o resultado. Eu preciso de exames que sejam capazes de permitir o diagnóstico no momento onde as minhas estratégias de tratamento consigam curar mais. E isso, até pouco tempo atrás, nós não dispunhamos no cenário do câncer de pulmão. A partir dos dados de tomografia de baixa dose, para quem? Pacientes que tivessem pelo menos de 55 a 74 anos, que tivessem 30 anos maço, para que todo mundo entenda o que é 30 anos maço de consumo de tabaco. É um cálculo simples. Quantos anos fumou? Se fumava uma carteira por dia, vamos lá, 30 anos de consumo com uma carteira por dia. Isso é 30 anos maço. E nesse estudo, o que se queria era 55 a 74 anos, 30 anos maço e pacientes que estivessem fumando ainda ou que tivessem parado nos últimos 15 anos. Esses pacientes, então, passavam a fazer essa tal tomografia de baixa dose para ver se algum nódulo era identificado no pulmão. E assim eram seriados por exames realizados ao longo de 3 anos. E o que se viu? Que os pacientes com câncer de pulmão diagnosticados dentro de um programa mais intensivo de rastreamento, com essa tomografia de baixa dose, a redução da morte por câncer de pulmão foi da ordem de 20%. Ou seja, passamos a gravitar por um outro patamar. Existe um método que pode ser capaz de, nos pacientes que têm risco aumentado para câncer de pulmão, detectar esse câncer de pulmão no momento onde as nossas intervenções possam ter mais sucesso. E aí eu estou falando de tratamento cirúrgico, especialmente, eventualmente acompanhado dos nossos medicamentos preventivos. E nesse sentido, e baseado nesses dados, o nosso grupo de oncologia torácica, liderado pelo professor Darcy, tem construído uma série de esforços, motivado também pelo professor Bruno, da radiologia da PUC,
no sentido de tentar trazer esse programa de rastreamento para o nosso universo da nossa cidade em Caxias do Sul. E aí depois eu queria que o Darcy comentasse um pouquinho de que nós também temos tentado construir uma estratégia que não traga para os nossos pacientes e para a população em geral aquele sentimento de que nós estamos fazendo um programa para rastrear câncer de pulmão. Não, nós estamos tentando construir um programa de rastreamento para promover saúde. E que esse exame de tomografia possa entregar não só dados a respeito de nódulos no pulmão, mas também dados a respeito de outros âmbitos de saúde. Osso, coronárias, e aí eu queria que o Darcy, ao final, desse uma detalhada nisso, porque esse é um programa que nós estamos na vigência, já acolhido pela Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, para que ele seja implantado na nossa realidade. Então, vamos lá. Do que a gente falou até agora, tabagismo é um problema, o Brasil foi um case de sucesso, mas os nossos esforços não devem parar. Existe um programa que pode amplificar os resultados em relação ao câncer de pulmão, quando o combate ao tabaco não é bem sucedido. Hoje, sim, nós temos a tomografia de baixa dose como uma necessidade de oferta no sistema de saúde. Obviamente que nós somos impactados pela dificuldade de entregar esse exame para toda a população que se insere nesse perfil de risco. Como eu disse, pacientes acima de 55 anos, que têm pelo menos 30 anos de tabagismo com uma carteira DIA, que pararam nos últimos 15 anos ou que continuam. Entregar essa estratégia para toda essa população é um desafio. Mas nós estamos tentando lá em Caxias do Sul promover isso com o apoio do nosso hospital, com o acolhimento da Secretaria da Saúde e, obviamente, com o amplo engajamento das nossas unidades básicas, que já estão envolvidas no combate ao tabagismo e que agora vão ter mais esse compartimento, que é identificar os pacientes para o programa de rastreamento, onde eles seriam encaminhados para o nosso ambulatório, para esse programa de rastreio de saúde, e não especificamente do câncer de pulmão. Eu entendo que dessa maneira a gente consegue dar um toque a respeito do que foi tabagismo, de como nós devemos contrapor esse hábito, de como nós devemos promover agora não só a mamografia, não só citopatológico do colo uterino, não só colonoscopia a partir dos 50 anos, mas também tentar fazer com que o nosso sistema se instrumentalize, tenha ferramentas para que a nossa população possa também ser rastreada contra o câncer de pulmão. Ou seja, nós estamos avançando. Nós estamos avançando no combate ao tabaco e felizmente, eu gosto muito de bater nisso. A gente sempre vê o Brasil envolto por um sentimento e comentário de fracassos e o nosso combate ao tabagismo é protagonista no mundo inteiro. A Europa ainda tem 29% de tabagistas. A Europa tem 29% de tabagistas. Os Estados Unidos têm mais de 20%. Nós estamos melhores do que eles nesse aspecto e isso a gente tem que valorizar. E nada impede que nós também possamos ser pioneiros e entregar rastreamento sensato, não do câncer de pulmão, mas rastreamento de saúde. E é isso que nós temos que vender. Quando nós falamos de câncer, quando nós falamos de mamografia, eu sempre tento promover a ideia de que nós, na verdade, não estamos querendo apenas encontrar, de que nós não queremos apenas encontrar uma doença. Nós queremos aproximar as pessoas de soluções. O risco maior que as pessoas têm quando combatem o tabaco, o risco maior que as pessoas têm quando se aproximam do sistema de saúde para saber se elas precisam fazer uma tomografia de baixa dose, é o risco de encontrar uma solução. É isso que nós temos que apresentar à nossa população. Porque senão elas apenas ficam amedrontadas pelo risco de encontrar uma doença. Não, o risco é de encontrar uma solução. E ao falar de solução, obviamente eu não posso deixar de falar, será que a gente está vivendo uma revolução no tratamento do câncer? Será que a gente realmente, especialmente no universo do público leigo, quando passa na frente da TV e escuta novas estratégias de tratamento, eu ouvi dizer que as pessoas agora estão tendo outros instrumentos, que não é mais só quimioterapia, que o cabelo não cai mais, que agora já tem robô operando. Isso é a realidade? Isso muda a história realmente do tratamento?
Ou é só apenas mais um recorte pirotécnico jornalístico? Será que isso é realidade? Bom, a gente não pode esquecer que câncer de pulmão é uma doença que sempre amedrontou, porque é a que mais mata no universo do câncer. Porque mesmo os pacientes que eram operados, ou seja, que tinham uma doença ainda dentro de um espaço onde o cirurgião conseguia tirar tudo, apenas 15% dos pacientes em 5 anos estariam vivos. De todos os pacientes com câncer de pulmão, incluindo os com doença mais avançada, apenas 5% dos pacientes estariam vivos. E aí eu já queria apresentar uma história para vocês, gente. O princípio de tratamento do câncer, ele não é muito complexo. De modo geral, se a doença está confinada a um espaço que a cirurgia pode tirar, a gente tira tudo aquilo que a gente enxerga, tentando fazer com que não fique nenhum resíduo visível. Frequentemente, esse foi o nosso único instrumento de tratamento. Por muito tempo foi no câncer de pulmão, no câncer de mama, no câncer de intestino. Só que a gente percebia que, frequentemente, mesmo tirando tudo aquilo que a gente enxergava, pouco tempo depois a doença voltava. E isso demonstrava claramente que existe uma doença que o olho não vê, que o exame não mostra, e que, de alguma maneira, algo tem que ser feito para, junto com a cirurgia, tentar destruir o que a gente vê e o que a gente não vê. E por muito tempo a quimioterapia, e aí é um comentário importante, nós estamos falando para público em geral, nem todo tratamento com remédio em câncer é quimioterapia. Quimioterapia é o nome dado a um compartimento, a um grupo específico de remédios. Que, para resumir, são remédios que agem sobre tudo que é célula que prolifera demais. Como câncer são células que proliferam demais, esse remédio vai lá e tenta dar uma pancada direto sobre o tumor para destruir. Obviamente que a gente tem células normais que proliferam demais. Cabelo, mucosa da boca, intestinal, e é por isso que os efeitos colaterais da quimioterapia vão também versar sobre os tecidos normais que se comportam como tumor. Se perde o cabelo, se tem afta, se tem diarreia, e as células de defesa também sofrem com isso. Quais células de defesa? Aquelas que também proliferam demais. Então aí a gente já entende um pouquinho. Só que nem todo remédio que se usa em câncer é a quimioterapia. E aí, gente, eu começo a entrar nos remédios que verdadeiramente estão mudando a história do tratamento do câncer, não só de pulmão, mas também o câncer no âmbito de vários outros sítios de doença. Para me fazer entender pelo público em geral, eu queria dividir os tratamentos com remédio em 2 tipos. Hoje a gente consegue tratar com remédio as doenças onde eu encontro um defeito específico, eu vou lá e pesquiso e tenho um defeito no ponto A da célula. E o que eu faço? Eu uso um remédio contra o ponto A. Se é o ponto B, eu uso um remédio contra o ponto B. Então a gente diz que isso aí é tratamento-alvo, porque eu encontrei uma mutação-alvo. E antigamente nós tratávamos tudo igual, independente da sua característica, quimioterapia. A partir do momento que eu encontrei quais são os defeitos em determinados tumores, que são os defeitos mais importantes para aquele câncer se instalar e se manter, e tendo remédio contra ele, a terapia-alvo está mudando a história. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Existe um defeito no câncer de pulmão, numa doença chamada ALK. Antigamente, câncer de pulmão com metástase, as pessoas viviam em média com quimioterapia 8 meses. Esse câncer de pulmão, quando tem o defeito ALK, a última estimativa de vida, quando eu uso o remédio anti-ALK, a média de vida são 90 meses. 90 meses. Eu estou falando de pessoas que estão vivendo quase uma década. E que muito provavelmente, talvez estejam algumas delas morrendo pela trajetória natural biológica e não diretamente pelo câncer de pulmão. Então, câncer de pulmão já deixou de ser uma doença única. Ela está fatiada como uma pizza, onde cada fatia envolve um subtipo de doença que tem um defeito específico contra o qual nós temos um remédio específico. E as pessoas não vivem mais 8 meses, elas vivem anos, mesmo com doença metastática. E quando elas não têm esse defeito, entra o universo de uma revolução dentro da oncologia, imunoterapia.
Muitos pacientes me perguntam, o que é imunoterapia, André? Isso é um tipo de químio, como eu disse para vocês, químio é a pancada direto no tumor. Imunoterapia é tentar reverter uma estratégia, uma ação do tumor que é muito precoce. Quando o tumor se instala, o que ele faz? Ele desliga o nosso sistema imunológico. E nós não conseguimos responder àquelas células, mesmo sendo tão diferentes das nossas, porque o nosso sistema imunológico está desligado. Quando se descobriu isso, se desenvolveu remédios que não deixam o tumor desligar o nosso sistema imunológico e fazem com que ele saia do silenciamento. E esse sistema imunológico, quando sai do silenciamento, ele consegue proliferar e criar um exército específico contra aquele tumor com as suas particularidades. E aí talvez a gente esteja criando em várias doenças um exército que é definitivo. Definitivo na capacidade de controlar a doença. E como a gente está vendo, por exemplo, em melanoma metastático, em que pacientes com metástases não estão mais morrendo do melanoma. Graças a essa tal imunoterapia, que nada mais é do que permitir que o nosso exército de defesa esteja liberado para combater o tumor e assim fazê-lo não só por um período curto, mas por muito tempo. A ponto de que existe uma população em câncer de pulmão metastático que já está se mantendo viva passados 5 anos, em mais de 50%, quando usa a imunoterapia. Então eu usei exemplos de 2 situações, com a terapia-alvo, 9 anos de vida, e obviamente eu não estou falando disso para todas as doenças, gente. Mas são novos paradigmas que criam um horizonte absolutamente promissor. Estou falando da imunoterapia mantendo gente viva em mais de 50% dos casos, 5 anos depois. Isso é mudança de paradigma. Câncer de pulmão metastático, a média de vida eram 8 meses. E certamente essas terapias que eu acabei de comentar com vocês se farão presentes colaborando com o tratamento cirúrgico daqueles que têm doença inicial. Certamente nós vamos começar a colocar esses tratamentos, às vezes antes do paciente ser operado, para que ele seja operado em condições mais confortáveis para o cirurgião, que seja operado em condições onde a perspectiva de cura é maior, graças à capacidade de redução dessa doença. Sem contar, e eu obviamente como oncologista clínico, me debruço um pouco mais sobre as questões de medicação, mas eu queria deixar um outro gancho para o Darcy, que é fazer as pessoas perceberem que cirurgia ou instrumentos cirúrgicos deixou de ser algo mutilante, devastador, que para muitos entregava uma segunda doença ao paciente, a doença da mutilação. E hoje, com o advento da cirurgia por vídeo, da robótica, a gente está percebendo que cada vez mais a cirurgia, muito mais do que uma ameaça mutiladora, ela é também um instrumento de solução. Então, ao fim e ao cabo, o que a gente está tentando construir, seja pelos aspectos de combate ao tabagismo, seja pelo engajamento no rastreamento do câncer de pulmão, mostrando que ele existe, seja mostrando esses exemplos de novos caminhos no tratamento do câncer de pulmão, é mostrar para as pessoas, de maneira muito clara, que buscar auxílio médico, mesmo no âmbito do câncer de pulmão, ou quando se faz mamografia pelo câncer de mama, eu não estou num programa de rastreamento de câncer que vai me matar. E aí as pessoas muitas vezes usam aquele argumento, eu não vou fazer esse exame porque o que esse exame pode me mostrar é que eu tenho câncer e aí não vai ter solução. Não. Isso tem que estar pontuado. A maior razão de eu estar aqui hoje é mostrar para as pessoas que se elas se engajarem no combate ao tabaco, se elas se engajarem num programa de rastreamento, caso tenham fumado por muito tempo e bastante, se elas chegarem ao oncologista para o tratamento, o maior risco que elas estão correndo é o risco de encontrar a solução. E enquanto elas ficarem presumindo, eu sempre digo, quem acha não sabe. A gente tem que se aproximar do sistema de saúde, ele tem instrumentos para entregar soluções. O risco que você corre ao compreender esses aspectos do tabaco, do rastreamento, das novas terapias, é perceber, ok,
eu estou num programa de rastreamento, eu estou num programa de acompanhamento, onde o risco que eu corro é de continuar vivendo bem. E essa é a grande mensagem que eu queria trazer através dessa conversa absolutamente informal, mas que aproxime as pessoas desse novo panorama que a gente está vivendo, que é um panorama em que câncer, sim, é muito mais revestido de soluções do que de ameaças, mutilações e o rótulo da morte. Hoje, tratar câncer, rastrear câncer, combater tabaco, permitir que as pessoas, e aí fazendo um link com o nosso último encontro, é permitir que as pessoas sejam longevas e que, de fato, o idoso possa se consagrar como um jovem que deu certo. Essa é a ideia do que a gente tenta compartilhar com vocês hoje. Acho que para um sábado de manhã, eu já ocupei bastante o tempo de vocês e queria que o Darcy complementasse isso com os comentários acerca do programa de rastreamento, das novas ferramentas cirúrgicas que consagram o que a gente acabou de conversar. Obrigado, pessoal. Eu gostaria de manifestar para o Dr. André que foi brilhante. Conseguiu, com clareza, com didática, sem projeção de imagem, nos dar uma imagem maravilhosa do que pode ser feito e como ser feito. Pretendemos divulgar isso amplamente no YouTube e até, eventualmente, em outros locais que possa ter repercussão, um material, uma apresentação de tamanha qualidade. Dito isso, eu, portanto, felicito o Dr. André e convido o Dr. Darcy para usar a palavra para comentários do segmento que acharam adequado. Ok, muito obrigado, professor Lavinsky, nosso confrade. A minha primeira manifestação é dizer o quanto é fácil, né? Vocês perceberam, ser tutor do Dr. André Reis, porque um tutorado com a capacidade que tem o André, na verdade é mais um estímulo para ser tutor, tá? E essas manifestações dele comprovam o meu entusiasmo em tê-lo apresentado a essa academia pela qual nós temos tanto apreço. A minha fala não é uma fala conceitual, porque a fala do André por si só já foi bastante conceitual, então eu gostaria de fazer uma pequena fala só apenas como depoimento de quem vive e enfrenta o câncer de pulmão há mais de 30 anos. E nós podemos dizer com certeza que no início dessa trajetória de enfrentamento a uma doença que mata 85% dos seus portadores, a cirurgia representava talvez a única trincheira em que a gente pudesse conseguir algum resultado alentador em relação à cura. Com o passar do tempo, nós fomos conseguindo entender melhor a doença, foram surgindo novas alternativas terapêuticas, mas ainda se guarda uma relação específica com o fator causal. Eu acho que o André bateu muito bem nesse ponto, trazendo essa questão da conscientização sobre o tabagismo, que é um fator de risco identificado. Essa doença não matava tanto assim quando a gente não fumava, quando as pessoas não fumavam. Então, isso é uma relação direta. Mas há que se entender também o quanto é difícil para as pessoas que fumam abandonar uma drogadição. E talvez esse seja o motivo pelo qual nós temos tido diagnósticos muito retardados nesse ponto. Eu costumava dizer, logo que eu comecei a conversar sobre isso e me interar com os alunos da Universidade de Caxias do Sul, que essa doença mata tanto porque tem três fatores que estão a responder por isso. Uma, a doença em si, que é uma doença silenciosa. É uma doença que, quando se instala, não tem sintomas. O segundo ponto é o ponto do doente, que, obviamente, não está buscando a perda do benefício de prazer que a drogadição à nicotina está lhe trazendo. E o terceiro vértice desse triângulo seria o médico, que, ao não conhecer a doença, não tem condições de fazer diagnóstico. Eu sempre terminava minhas aulas dizendo para os alunos o seguinte: bom, a partir de hoje estamos assumindo a cumplicidade. Vocês já sabem o que é câncer de pulmão, então vocês têm que assumir a responsabilidade sobre diagnosticá-lo, e principalmente nas suas fases mais iniciais. Hoje eu mudo a figura de um triângulo para um quadrado e acrescento que nós precisamos de gestor.
Nós precisamos que as pessoas que estão envolvidas com a promoção de programas de controle da saúde da população se envolvam diretamente nesse desafio de tratar o câncer de pulmão. E é nesse sentido que nós promovemos em Caxias, e agora é um depoimento, um programa chamado Atenção Primária ao Câncer de Pulmão, que nós fizemos com a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, abordando 4 pontos dessa atenção primária. O combate ao tabagismo, né? E isso existe no nível das unidades básicas de saúde, com programas e palestras, conscientização, possibilidade de estender até a medicação de controle da doença, do hábito de fumar. Nós, além do combate ao tabagismo, nós estamos iniciando um programa de rastreamento, aos moldes do que o André também comentou anteriormente, e nada mudou tanto a trajetória, objetivamente, da mortalidade da doença do que o rastreamento, que significa diagnosticar a doença antes do sintoma. E esse sempre foi o nosso objetivo, diagnosticar uma doença antes do seu sintoma. O câncer de pulmão tem essa peculiaridade específica, porque quando ele se manifesta com sintoma, a gente tem muito pouca coisa para oferecer na maioria das vezes. Hoje já um pouco mais, também falando de novas drogas, de imunoterapia. Mas tem um outro dado que a gente também conscientizou a Prefeitura de Caxias, que é um programa chamado Busca Ativa, em relação ao câncer de pulmão. Esse programa, diferente do rastreamento, que vai promover métodos de imagem para que se possa diagnosticar a doença, o Busca Ativa é aquele paciente que já tem a sua doença diagnosticada por imagem, mas que precisa de uma referência para ser atendido. E a gente sabe que uma imagem numa radiografia de tórax ou numa tomografia, ela, na maioria das vezes, pode ser até uma imagem benigna, mas ela precisa ser vista por quem conhece e por quem pode diagnosticar. Então, isso significa porta aberta. Nós precisamos permitir que essas pessoas tenham acesso com rapidez ao centro especializado de tratamento. E, por fim, o 4º ponto desse programa de atenção primária é a capacitação da rede. Então, nós estamos envolvidos em ensinar a rede básica a como fazer o diagnóstico, a como cuidar desses pacientes. Porque não adianta a gente impor, entre aspas, um programa de rastreamento extremamente bem elaborado, se quem está na ponta do sistema não consegue identificar, não consegue ter clareza do que está fazendo, não consegue se sentir pertencente a esse projeto, a esse objetivo. Isso tem dado resultado, e a gente sabe que o resultado final, o melhor resultado disso vai ser dado com um aumento cada vez maior e mais consistente da cultura em relação a esse tipo de cuidado. E nós estamos vendo isso. E essa cultura mudou bastante também em relação às alternativas cirúrgicas, né? Que é um ponto que eu me debruço um pouco mais. Quando eu comecei a fazer cirurgia torácica, não era incomum que eu ouvisse dos pacientes a seguinte frase: mas, doutor, o senhor vai mexer nisso, não vai se espalhar? Isso não vai promover uma piora do meu quadro? E não foram poucos os pacientes que desistiram do procedimento. Hoje, isso mudou porque, felizmente, aliado ao diagnóstico precoce, que esses projetos de rastreamento e os novos métodos de imagem têm trazido para a nossa rotina, aliado a isso, nós estamos também, do ponto de vista cirúrgico, mais bem preparados para enfrentar a doença na sua fase mais precoce. Então, a cirurgia por vídeo, hoje, com uma incisão de 2 ou 3 centímetros, é possível que o paciente seja operado num dia e eventualmente tenha alta no outro, por uma lobectomia pulmonar, por exemplo, retirada de uma parte do pulmão. Isso já é uma realidade hoje na maioria dos serviços brasileiros, né? Estamos, assim, começando agora a plataforma robótica, que não tem muita diferença do ponto de vista de cirurgia minimamente invasiva, aquela cirurgia sem grandes cortes, quando comparamos a vídeo com a robótica, mas a robótica dá para o cirurgião uma visão melhor do campo cirúrgico. Então, é um novo paradigma que nós estamos vivendo. Então, alinhado com isso que o André trouxe em relação a toda essa conceituação, o novo tempo do câncer de pulmão, eu queria também me aliar a ele na mensagem de que hoje nós temos uma doença que é capaz de ser controlada. E nós estamos lutando muito para que esses 85% de mortalidade recue.
Então, e nós temos ferramentas disso. Então, a notícia desse encontro é uma notícia alvissareira, é uma notícia boa, né? Temos uma doença de difícil controle? Sim, muito de difícil controle, por todas as variáveis que já foram comentadas aqui, mas nós temos como combatê-la. Então, nesse sentido, professor Lavinsky, colegas, que eu gostaria de encerrar minha fala e também parabenizar o André e ao projeto de Novos Talentos, que está levando a academia para fora dos seus próprios muros, certamente trazendo benefício à população que se engajar nesse programa que, tão bem constituído que nós estamos vivendo na Academia Sul-Grandense de Medicina. Muito obrigado, professor. Lavinsky, você precisa ativar o teu som. Eu estava dizendo que vou ter que repetir palavras que emiti na palestra anterior. Brilhante, contributivo, material que felizmente está gravado e vai ficar como um legado dentro do YouTube que divulgaremos amplamente. Nos ensinou as 3 primeiras palestras que a população não está muito habituada ao Zoom, ao contrário da área científica, médico-científica. Então, nós vamos divulgar essas ricas informações, claras informações, por outros meios, para dar substrato à qualidade e substrato ao esforço dos colegas que vêm oferecer isso para nós de maneira tão adequada. Eu, portanto, encerro a sessão, somente que não vejo perguntas. Possivelmente as perguntas existam, mas foram tão bem apresentadas os dados, as informações, que só vejo aqui no bate-papo palavras de elogio, estímulo e, portanto, de minha parte, eu dou por encerrada a sessão, agradecendo enfaticamente a todos que participaram.